Então, galera, tudo certo? Bom, vamos lá. Um comentário hoje sobre essa questão do Flávio Bolsonaro ter supostamente intermediado essa questão da declaração do PCC e do Comando Vermelho como da designação desses grupos como grupos terroristas. Bom, em primeiro lugar, eu não acredito que eles tenham essa influência toda. Até porque nunca foi de interesse da família Bolsonaro, de fato, combater o crime organizado no Brasil, visto que o Bolsonaro ficou no governo 4 anos e não fez nada, nem sequer internamente contra esses grupos terroristas, que eles acusam agora de ser terroristas. Né? Bom, o PCC e o Comando Vermelho são organizações criminosas multinacionais, né, ou internacionais, sem dúvida nenhuma, com grande poderio, com todas as características de um grupo, de um cartel colombiano, de um cartel mexicano, características diversas, mas não são um grupo terrorista. Por quê? E não é aqui nenhum tipo de proselitismo, nenhum tipo de defesa desses grupos, muito pelo contrário, são grupos que devem ser combatidos com muito rigor pelas forças de segurança, pelo sistema judiciário nacional, enfim. Mas não tem características de terrorismo porque os grupos terroristas são caracterizados por questões ligadas a pautas políticas, principalmente. Né? A própria Constituição brasileira, ou a própria lei lá de 2014, que designa o que é grupo terrorista, né? Vamos ver aqui, ó, por exemplo, se nós pesquisarmos aqui lei grupos terroristas no Brasil, por exemplo, aí você já vai ter o que diz a lei, né? Que é a lei antiterrorismo, né? E desculpa, ela não é de 2014, ela é de 2016. 2016. Tá? No finzinho do governo Dilma, do governo, do período em que ela estava no governo. Né? O que considera, então, né? A lei define o terrorismo como a prática por um ou mais indivíduos, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião. O objetivo deve ser provocar terror social ou generalizado, pondo em perigo a pessoa, o patrimônio, a paz pública ou a segurança pública. São criminalizados atos como usar ou ameaçar usar explosivos, gases tóxicos, venenos ou material biológico, químico, nuclear. Sabotar sistemas de infraestrutura crítica, por exemplo, meios de transporte, energia, água, etc. Né? Atentar contra a vida ou a liberdade das pessoas. E aqui uma coisa interessante, ó, a diferença entre terrorismo e crime organizado. A legislação brasileira separa atos de terrorismo e organizações criminosas regidos pela Lei 12.850 de 2013, ainda em 2013, tá? Enquanto o terrorismo exige motivação ideológica, política ou discriminatória, o crime organizado, como o tráfico de drogas, por exemplo, tem como principal motor o lucro financeiro. Então veja, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos distorcendo as coisas. PCC e Comando Vermelho são grupos criminosos que devem ser caçados e punidos, julgados, enfim, de acordo com a lei, dentro daquilo que realmente se enquadram. Não adianta distorcer as coisas porque isso gera outros problemas. Tá? E é real essa questão. Todos nós gostaríamos, por exemplo, de que o Comando Vermelho, o PCC acabasse, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Daqui a pouco esses grupos eles se esvaziam, eles criam ramais, né? Não é declarando eles como grupos terroristas que vai se resolver a questão. Bom, agora que são terroristas, acabou o problema. Eliminamos o problema do Comando Vermelho, do PCC. Não é isso. Não é isso que vai fazer esses grupos sumirem ou desaparecerem. Ou, né?
Quem sabe vão fazer algumas ações internacionais de combate. Claro, vai mudar a lógica do combate, pode ser que sim, né? Mas não são grupos terroristas. Pelo menos não dentro daquilo que se designa como terrorismo. Isso você tem que ter muito cuidado, porque nós estamos invadindo ou passando de uma fronteira e que o Brasil nunca foi conhecido por ter grupos terroristas. Né? Nós não abrigamos, não temos esse tipo de questão interna aqui. Né? Não temos nenhum tipo de luta armada dentro do espectro político do Brasil. Por mais que o PCC e o Comando Vermelho se utilizam da política, né, eles têm ramificações dentro da política institucional, que são, por exemplo, as câmaras de vereadores, prefeituras, assembleias legislativas, inclusive governos de estado, né? A gente vê aí o Rio de Janeiro como um exemplo disso, né? Mas eles usam a política eles se ramificam dentro da política institucional para no fim dominar um território cujo objetivo final sempre é o lucro financeiro. Os grupos terroristas clássicos, como se denomina o grupo terrorista, ele não tem o objetivo de praticar terror para obter lucro financeiro, ou para domínio de território para o lucro financeiro. Os grupos terroristas tradicionais, clássicos, que é o que se denomina, eles praticam o terror com o objetivo de domínio político de uma etnia ou de uma raça, né, ou de um grupo, de um espectro político ou cultural, enfim, para, para serem aceitos ou dominar um território ou reivindicar direitos. Né? Aí eles praticam como uma arma de luta, eles praticam o terrorismo, ou atos terroristas, para amedrontar, para pressionar e tal. Então é uma fronteira que pode ser que em alguns momentos ela se mistura, existem elementos parecidos, porque alguns vão vir talvez questionar, vão comentar, vão justificar que, mas o PCC e o Comando Vermelho, por exemplo, praticam atos de terror também com o objetivo de domínio político. Mas lá nesse detalhe aí, lá no final, o objetivo é de enriquecimento, é de controle financeiro, de domínio econômico. Não tem uma luta social, étnica, racial. Né? Então, quer dizer, não é a mesma característica. Então, nós estamos abrindo brecha para outras questões. Por exemplo, nós estamos abrindo brecha para daqui a pouco todos os grupos criminosos que surgirem daqui para frente terem ligações com e já tem, né, ligações com o PCC, com o Comando Vermelho. E aí começa a ficar complicado. Daqui a pouco o Brasil vai estar com diversos grupos terroristas, não só dois, porque daqui para frente outros podem se tornar. Né? Existem outras facções com as mesmas atitudes, com as mesmas ramificações crescendo. Daqui a pouco nós vamos estar cheio de grupos terroristas e aí sim, e não é brincadeira isso, né? Aí sim, nós vamos talvez assistir intervenções estrangeiras aqui. E você sabe que uma intervenção estrangeira ela nunca tem objetivo só de combate a grupo terrorista, né? Ela tem objetivos também de domínio econômico, tem objetivo de pressionar o governo politicamente para ceder em outras áreas. Por exemplo, uma área que o Brasil tem e é muito forte no nosso país são os nossos minerais, seja eles desde o petróleo, né, que é um derivativo aí, é um combustível ainda muito usado e que não sonhem, porque o petróleo ainda vai muito tempo, né, vai ser usado por muito tempo. Nós temos também os minerais críticos, né, que são chamadas terras raras. Nós temos muito ouro, muito diamante, né? O Brasil é muito rico em minérios. Além disso, nós temos a floresta, a questão da região amazônica, não vou tratar só como floresta amazônica, né? A região amazônica, que ela é rica em outros recursos além dos minerais, como água, né? A biodiversidade amazônica, que não foi nada explorada ainda, se comparado com o potencial que tem. E isso tudo está dentro do espectro de possibilidades aí que um país estrangeiro, seja ele qual for, né? Nesse caso dos grupos terroristas é os Estados Unidos, mas não que outros países também não tenham interesse, né?
por exemplo, a China, a própria União Europeia tem muito interesse, né? A União Europeia tem muito interesse na nossa biodiversidade, nos nossos minerais, na nossa agricultura, e, e começar a abrir brechas para isso é muito perigoso, muito perigoso. Eu nem estou culpando aí o Flávio Bolsonaro tanto por isso, porque eu acho que ele não teve ele não teve esse poder todo de ir lá e dizer assim, ó, vamos lá, vamos fazer. Porque os Estados Unidos já estavam declarando que iam fazer isso há muito tempo. Né? O interesse americano é outro, né? O Flávio Bolsonaro só aproveitou a carona. Ele foi lá porque ele sabia que ia ser. O Marco Rubio tem uma certa relação ali com a família Bolsonaro e eles decidiram lá. Essa decisão não é só do Marco Rubio, é uma decisão que vai muito além daquilo que a família Bolsonaro tem acesso lá nos Estados Unidos. É uma decisão que passa muito pelo Pentágono, é uma decisão que passa por questões políticas muito mais amplas. Né? Quem faz a declaração no final dela é o Marco Rubio, como secretário de Estado. Mas ele é só uma peça dentro de uma engrenagem complexa que decide declarar esses grupos como terroristas ou não. Né? Então a família Bolsonaro não teve nenhuma participação nessa declaração do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas. Eles apenas ficaram sabendo que seria feito e foram correndo para lá, talvez até a convite do Marco Rubio, para conseguir pegar carona nessa declaração. O que aconteceu foi isso. Não tenham dúvidas que a família Bolsonaro não tem esse poder nenhum, muito menos esse senador aí, o Flávio Bolsonaro, e o irmão dele, que são. Desculpa, mas são dois patetas, né? Eles não têm esse poder todo aí para forçar os Estados Unidos a declarar nada, né? Não tem nada de poder aí. O que foi que aconteceu foi que o Marco Rubio é a instância final na hora de declarar aí os grupos, é o Departamento de Estado que faz isso, né? Então, essa decisão foi tomada a nível muito mais amplo, né? De pessoas que não estão nem aí para a família Bolsonaro, né? São pessoas lá são questões muito mais estratégicas dos Estados Unidos, que envolvem muitas outras questões. Aí eles disseram, vamos declarar, beleza. Isso veio para a mesa do Marco Rubio. Marco Rubio tem um prazo para fazer isso e ele disse, bateu um fio aqui, talvez lá até para o próprio Eduardo, que eles têm uma relação com o Marco Rubio. Disse, traz teu irmão aqui, vamos fazer né? Nós vamos declarar aí, traz teu irmão aqui, se ele está ainda interessado nessa pauta, traz ele aqui. Nós vamos fazer um meio campo. Foi isso que aconteceu, gente. Não acreditem que o Flávio Bolsonaro teve qualquer papel nisso. Até porque se dependesse mesmo do Flávio Bolsonaro, dependesse mesmo deles, eles nunca iam declarar ninguém como terrorista. Até porque isso mexe com eles mesmos. Tem aliados deles mesmos que fazem parte desses grupos aí, tá? E tem fotos deles com esse pessoal aí, Bacelar, TH Joyce, esse pessoal no Rio de Janeiro aí, tudo envolvido com o Comando Vermelho. Esse pessoal todo aí tem ligação com a família Bolsonaro, ligação política e até de amizade. Então, se dependesse do Flávio, jamais isso aconteceria. Mas como ele não tinha alternativa, ele resolveu embarcar. Tá? Porque é uma forma de tirar o foco do problema dele com o Vorcaro. Né? É uma questão muito maior envolvida. Isso tira o foco. Isso é um ganho para o eleitorado, né, vulnerável, é um ganho político, né? Porque dá a impressão mesmo que ele foi lá e justamente conseguiu, né? Na prática é óbvio que não. Não foi ele que foi lá buscar nada, ele só embarcou na carona, né? Só pegou carona com essa questão. Mas isso é ruim para o Brasil, né? Não é ruim combater o crime, não. Mas é que a declaração como grupo terrorista não vai combater o PCC e o Comando Vermelho por si só. Tá? Declaramos eles terroristas, agora eles estão tremendo de medo. Não. Muda as estratégias desses grupos, eles vão mudar de estratégia, né? Eles vão ter perdas? Vão ter perdas também maiores, um controle maior, mexe com aliados, com grupos que trabalham com eles, sim, mas eles vão achar subterfúgios para isso. Né? Mas o problema de combater o PCC e o Comando Vermelho é uma questão de inteligência da polícia mesmo, é uma questão de inteligência. Né? Não é uma questão de policiamento na rua. Não é o policial ali tá aí com a viatura na rua que vai combater o PCC e o Comando Vermelho. Se a polícia não trabalhar com inteligência, né, se não envolver as Forças Armadas, o Serviço Secreto, se não envolver trabalho em parceria com os países estrangeiros, com países vizinhos, né, não vai combater,
porque eles não trabalham dessa forma mais. Até porque o tráfico de drogas deles pelo menos do PCC, o tráfico de drogas nem é mais a principal fonte de receita, né? Nem do Comando Vermelho já não é mais. O tráfico de drogas já ficou para trás. É uma parte importante da receita, mas não é mais o foco principal. Esses grupos trabalham com domínio territorial para obter lucro, né? Trabalham com bancos, trabalham com empresas até com terras, com agricultura. Eles estão em várias áreas, né? É um grupo que são grupos que vão obter dinheiro ou lucro financeiro de diversas formas. Não vão ficar restritos a uma atividade econômica, porque essa uma atividade econômica é muito vulnerável, é muito fácil de combater, né? Daqui a pouco você perde uma fonte de renda dessas e você quebra, não vai fazer isso, né? Então essas facções elas ramificam seus ganhos financeiros de diversas formas. Elas usam outras maneiras de obter lucro, né? Mas agora vai se assistir para ver o resultado disso. Vai se observar o que vai acontecer do ponto de vista dos Estados Unidos. É bem provável que eles atinjam algumas ramificações desses grupos aí na América Latina, até mesmo aqui dentro do Brasil, sancionando, né? Vai vir muita sanção para empresas, para pessoas, né? E é por isso que eu disse para vocês que, e eu tenho certeza que não foi o Flávio Bolsonaro, se dependesse deles, eles não iam nunca declarar esses grupos como terroristas, porque mexe com aliados. Vocês vão ver, vai ter gente graúda aí da política, né? E eu não estou falando só de um lado político, não. Vai ter gente graúda aí da política daqui a pouco, né? Talvez não esse ano, ano que vem, sendo sancionada aí por envolvimento com o PCC e com o Comando Vermelho. Porque tem muita gente aí que está comemorando hoje, ou que pelo menos dá a entender que está aí nas redes sociais comemorando, né? E daqui a pouco os Estados Unidos vão começar a sancionar essas pessoas. Ou vão viajar para a Disney e vão ser presos lá fora, porque tem relação com o Comando Vermelho. Nem a Polícia Federal Brasileira às vezes não vai prender o cara aqui porque não sabe de algumas ramificações. Mas a CIA, o FBI, a DEA sabem, né, das ramificações que existem. E aí talvez muitos vão ter surpresas quando viajarem para Disney. Ah, vamos lá para dar uma passeada nos Estados Unidos, tirar férias. Aí vem cá, meu filho, né? Vem para cá. Vamos conhecer o Chilindró aqui. Vai acontecer, vai acontecer. E é o resultado, né, de você ter os Estados Unidos no pé. Claro que os Estados Unidos vão usar isso muito para pressionar o governo brasileiro, para negócios, né? Fazer chantagem, né? Fazer chantagem. Eles vão ter muito mais afinco nas negociações, usando tudo que eles podem para chantagear o Brasil. Porque o Brasil hoje é o país que mais tem ativos naturais no mundo, né? E olha que a Rússia é um país que tem muitos ativos naturais, porque tem um território gigantesco, é o dobro do tamanho do Brasil, literalmente o dobro. Mas eu diria que o Brasil ainda consegue ganhar da Rússia em ativos naturais. Sim. Então hoje nós somos o alvo do mundo, né? O alvo do mundo industrializado, que precisa de matéria-prima, que está produzindo muita tecnologia e a tecnologia precisa de minerais críticos. Nós estamos no radar e somos o primeiro alvo do radar, pelo menos dos Estados Unidos e da China. Pelo menos. E da União Europeia também, né? Mas a União Europeia hoje traz um pouco menos de pressão, um pouco menos de risco, porque eles não têm esse poder todo que tem essas outras duas potências aí, né? Estados Unidos e China. Os Estados Unidos são muito mais ameaçadores porque eles têm isso como uma política, né? De todas as negociações deles são na base da ameaça. Os Estados Unidos sempre foi um país que jogou com chantagem, sempre.
E se a chantagem não dá certo, eles invadem militarmente. Né? A China já tem, não que eles não tenham interesse, eles têm interesse da mesma forma, né? Mas a China já tem outro método de negociação. Os chineses já são um pouco mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais cavalheiros, né? Vamos negociar, mas vamos não contrapartida, vamos ter. Os Estados Unidos não, nós entramos com o ganho e vocês com a perda. Mas então tá, gente, um vídeo para comentar essa questão aí desses grupos aí, tanto do PCC quanto do Comando Vermelho, do CV, como organizações terroristas, né, que mudam, que de fato realmente pode mexer com a política, né, e com o combate ao crime no Brasil. Não vejo como um grande avanço, né, não vai mudar, não é que amanhã agora, bom, nos livramos dos dois grupos, não. Esquece, isso não é assim, as coisas não funcionam dessa forma. Isso é muito relativo, dependendo das ações que forem feitas aí dos Estados Unidos, muitas pessoas podem perder com isso. Né? Tomara que realmente fosse dar algum resultado prático em curto e médio prazo, mas não acredito. Não acredito em milagres, não. Não é isso que vai resolver o problema, tá? Não é isso. Isso vai resolver o problema dos Estados Unidos. Isso vai resolver o problema deles lá. Ou pelo menos parte do problema deles lá. Né? Que é ter mais acesso aos nossos minerais com mais uma artimanha, mais uma arma para chantagem. Só isso. É isso que eles queriam. Vão usar como chantagem, como sempre fazem. Né? Não vai resolver o problema deles de segurança interna, não vai resolver o problema de tráfico de drogas para os Estados Unidos, não vai acabar com o Comando Vermelho nem com o PCC. Né? Talvez vai enfraquecer alguns ramos desses grupos, alguns ramos, né, financeiros, alguns ramos econômicos desses grupos. Acredito que sim, vai enfraquecer, né? Mas eles vão achar outros meios, outros métodos aí. Beleza? Um abraço, até a próxima. Se alguém estiver assistindo e quiser curtir o canal, agradeço. Segue, curte, né? Compartilha se gostou da opinião. Se não, também pode dar um dislike aí, tanto faz. Né? Mas é isso aí, é um papo simples e sem produção. É isso aí que eu pretendo fazer para dialogar sobre isso, tá bom? Um abraço, até mais, segue aí.